Acaba de surgir nova motivação para a morte de Vitória em Cajamar. Além do ex-namorado Gustavo, Vitória também tinha um tal de ficante que a polícia começou a investigar. E você vai saber tudo sobre o corpo de uma mulher de 65 anos que foi encontrada, acredite se quiser, 2 dias antes de acharem o corpo de Vitória assassinada. A polícia já sabe que essa idosa de nome Edna, guarda bem esse nome, a dona Edna, chegou a trabalhar na casa de parente de um dos suspeitos de ter participado da morte da adolescente. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime que ceifou a vida de uma adolescente de apenas 17 anos de idade, que voltava para casa depois de muito trabalhar. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal Na Cena do Crime, dá um like, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo da Vitória com todo mundo que você conhece nos grupos de WhatsApp, pois esse assunto eu estou trazendo novidade nesse vídeo parte 2. Muitas dúvidas ainda faltam ser esclarecidas. Vitória foi abusada sexualmente antes de ser morta? Sim ou não? Vitória foi decapitada? Sim ou não? Porque o corpo de Vitória foi encontrado com as mãos envolvidas em sacos plásticos. Olha, eu quero começar esse vídeo com algo que ninguém falou ainda. Eu acho que somente eu prestei atenção nesse detalhe que eu quero contar para você. Reflita. O que foi vinculado na mídia é que Vitória, de 17 anos, teria saído do shopping às 23 horas. Guarda bem essa data. A pergunta é a seguinte: Vitória é menor de idade. Aí eu queria te saber de você, ela pode trabalhar à noite ou é proibido para menor de idade? Essa é uma questão importante. Você viu todo o trajeto que essa moça fez sozinha, saindo do shopping e andando até o ponto de ônibus. Olha, só esse trajeto, para mim, já é algo muito perigoso. Bom, a legislação brasileira permite o trabalho noturno de menor de idade, sim ou não? Você vai saber dessa resposta agora porque eu fui atrás. Gente, menor de 18 anos é proibido trabalhar no horário noturno e, pela lei, o que a gente levantou é que horário noturno é compreendido entre 22 e 5 horas da manhã, ou seja, menor de 18 anos não pode trabalhar depois das 22 horas até 5 da manhã. Ou seja, Vitória teria que ter saído do trabalho às 22, mas a informação que a gente tem é que ela saiu do shopping às 23 horas. Portanto, as autoridades também têm que verificar esse ponto. Vocês viram pelas imagens que a polícia conseguiu que Vitória, de 17 anos, andava sozinha em local ermo até o ponto de ônibus. Quem não ficaria com medo dessas condições, minha gente? Qual mulher não teria medo de assalto ou até mesmo de abuso sexual? Resolvi começar a parte 2 dessa história com esse assunto, pois não vi ninguém comentar sobre isso. E esse tema deve ser debatido nas famílias brasileiras, pois não adianta um filho ou uma filha trabalhar e correr risco de ser vítima de um crime à noite e madrugada. Eu vou trazer agora as novidades que eu consegui para manter você bem informado. Uma coisa é certa, o cerco está se fechando para os bandidos que mataram Vitória. E se prepara, pois tenho muitas novidades sobre o caso. Muitas dúvidas, é claro, ainda perduram. Por que tanta brutalidade para assassinar uma adolescente de 17 anos? Por que rasparam todo o cabelo dela? Qual recado está embutido nessa atitude de tirar os cabelos de Vitória? Aonde está o celular da vítima? Ninguém falou. Quantas pessoas participaram desse hediondo crime? 3, 4, 5, 6, 7 criminosos? E por último, por que semanas antes da morte, Vitória fez as malas e queria ir embora da casa? Qual o motivo? Presta atenção o que a minha equipe de produção descobriu.
Comentei no primeiro vídeo desse caso, que eu já postei aqui no canal e você pode assistir aqui, ó, tô colocando um card aqui em cima para você poder assistir, e aí você vai entender toda a questão do primeiro suspeito, que é o ex-namorado, o Gustavo. Minha ligação não é nenhuma, eu só fiquei com ela apenas 2 vezes, no mês de outubro. Veja o motivo que Gustavo não quis continuar efetivamente se relacionando com Vitória. Por questão dela ser menor. Ela tem 17 anos, né? Tinha 17 anos. Aí, através de umas mensagens, ela queria namorar comigo. Eu até então falei pra ela assim, não, vamos esperar você ficar de maior, que daí nós vemos o que acontece, o que vai rolar. Aí, até então, passou uma semana e ela apareceu namorando. Mas olha que intrigante, Gustavo procurou a polícia, pois estaria com medo de ser morto. Eu sou um pai de família, certo? E estou sofrendo ameaças, sim, principalmente no Instagram, muitas ameaças. Meu filho de 3 anos está no meio também e eu quero deixar esclarecido que eu não tenho nada a ver com ele, com esse crime, entendeu? Gustavo nega a participação e a justiça negou a sua prisão por entender que não existe provas suficientes contra ele, mas a impressão é que ele sabe de alguma coisa e por isso querem matá-lo. O que fizeram com ela pode muito bem vir fazer comigo também. Gustavo nega que passou de carro no ponto de ônibus, onde Vitória desceu. Não, no dia eu saí de a pé. Em questão referente que falaram do carro, até falaram que era o carro do meu cunhado, um Civic Prata. Sim, meu cunhado tem um Civic Prata, porém eu não peguei emprestado, entendeu? Saí a pé porque era 5 minutinhos de casa, aonde eu fui, o local que eu fui, entendeu? Ele alega ter um álibi que prova a sua inocência. Tava na casa da a pessoa que eu tava ficando. Ela que prestou depoimento? Foi ela que prestou depoimento. Tipo assim, eu fui pra casa da era 10 e pouco, né? Era 10h25, em torno de 10h30 da noite. Daí, saí da casa da tava beirando as 4 horas, passei em casa, troquei de roupa, coloquei um tênis para ir trabalhar. Vitória mandou mensagem para Gustavo momentos antes de desaparecer, pedindo ajuda para que ele pegasse o carro, pois ela estaria com medo de andar sozinha por aquela avenida, por aquela rua de terra batida. Ah, doutor, eu também não sei, porque, tipo assim, às vezes ela sabia de alguma coisa, que alguém estava tramando alguma coisa para ela e queria envolver eu no meio. O advogado Eden Shalom, que representa Gustavo, diz que o seu cliente é um trabalhador autônomo, abre aspas, pai de um garoto de 4 anos, amigável, de família humilde. Infelizmente, o que vinculou foi uma mensagem que Vitória enviou para ele no ponto de ônibus. Ele não teve culpa nenhuma. Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foi que o crime teria ocorrido justamente no dia em que o carro do pai da vítima quebrou, impedindo-o de buscá-la como de costume. Olha, mas uma coisa é certa, Vitória desceu do ônibus sozinha. Uma testemunha chamada Matheus Marques estava no mesmo ônibus que Vitória e viu a adolescente no coletivo. Ela só entrou no busão, mexeu no celular, sentou lá no banco e deu continuidade na viagem dela. Não teve nada fora do normal dentro do ônibus, né, referente à Vitória. Ninguém desceu com a Vitória na onde ela desceu sozinha. Mas entenda uma coisa, a coincidência da quebra do veículo do pai de Vitória no dia do crime impossibilitou esse homem de buscá-la e por isso levantaram suspeitas contra o pai. Como já disse, Gustavo, o ex-namorado, não foi preso, mas a Polícia Civil prendeu Michael Antônio Salles dos Santos, guarde bem esse nome, um dos suspeitos de envolvimento na morte da adolescente Vitória Regina Souza, lá em Cajamar. A prisão temporária dele foi decretada pela polícia. Veja imagens aéreas feitas com drone no momento em que a polícia, com vários carros, cercou a casa do suspeito Michael para prendê-lo e também tentar encontrar o Corolla antigo de cor prata. Mas por que Michael foi preso? Qual a participação dele? Preste atenção. Michael, olha o que eu vou te contar.
Ele é dono do tal Corolla prata, que teria sido visto no local onde Vitória desapareceu. Na verdade, depois que desceu do ônibus, Vitória foi perseguida por um Corolla prata, e esse carro seria o carro do tal do Michael que está preso. 2 investigados estariam no Corolla e teriam mexido com a adolescente na noite do desaparecimento da jovem Vitória. A polícia acredita que o automóvel também teria sido usado na morte de Vitória, olha isso. E na decisão da Justiça, o pedido de prisão do delegado foi decretado sobre a justificativa de que o dono do carro apresentou contradições sobre o seu paradeiro na noite do crime. Michael afirmou à polícia que na noite do dia 27 de fevereiro, quando Vitória desapareceu, ele estava em casa com a esposa. Porém, presta atenção, a mulher dele disse que estava na casa da mãe dela, onde ficou até o dia seguinte, ou seja, uma contradição atroz. Em depoimento, vizinhos afirmaram que perceberam uma movimentação atípica na frente da casa do Michael naquela fatídica noite. Uma testemunha que a polícia levantou disse que ele entrava e saía da garagem e afirmou a amigos que o carro teria ficado bom. Isso levantou suspeitas dos vizinhos. Outro fato suspeito é que o Corolla de cor prata do Michael passou a noite guardada na garagem, o que era incomum, uma vez que o homem deixava sempre o seu carro estacionado na rua, isso disseram os vizinhos. Michael, antes de ser preso, também pediu para que publicassem nas redes sociais, segundo a decisão judicial que nós tivemos acesso, que o seu envolvimento no caso era fake news, pois o buchicho no bairro já era grande. Na verdade, desde o começo da investigação do desaparecimento de Vitória, que um carro Corolla prata é mencionado por várias testemunhas. A juíza escreveu que os fatos sugerem que Michael possa ter praticado tentativa de obstrução do processo. A polícia encontrou gotas de sangue do carro do suspeito preso e exame vai comprovar a amostra de DNA da jovem morta em Cajamar, ou seja, temos que aguardar o resultado do laudo para saber se esses gotejos de sangue são de Vitória ou não. Gente, essa pode ser uma prova fundamental para a elucidação do crime. A Polícia Civil também pediu a prisão temporária do suspeito Daniel Lucas Pereira, mas a Justiça local negou. A Justiça somente autorizou, no entanto, busca e apreensão na casa do tal Daniel Lucas Pereira. Bom, no caso do Daniel, o pedido de prisão temporária foi negado, pois a única conexão direta dele com o caso foi uma fotografia do carro de Michael. O seu depoimento foi considerado colaborativo, sem indícios de que pudesse obstruir a investigação da polícia. Também foi autorizado pela Justiça Criminal a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos. Mas no celular de Daniel, a polícia encontrou imagens que ele fez entre o ponto de ônibus onde Vitória desceu até próximo à sua residência, onde ela foi abordada. Gente, é estranho ou não é? Por que Daniel fez essas imagens de Vitória no dia em que ela desapareceu? Mas um rapaz e uma mulher foram conduzidas à delegacia seccional e o cerco está se fechando. Ainda não conseguimos os nomes desses suspeitos que a Polícia Civil está guardando às 7 chaves. Bom, mas a pergunta que todo o Brasil quer saber é a seguinte: quem foi o mandante e quem participou da morte de Vitória Regina? O pai da vítima tem fortes suspeitas. Pai, o senhor tem certeza que é alguém que era conhecido dela, então? Absoluta. Absoluta. Se não fosse conhecido, justamente pegar a menina no dia que o meu carro quebra, sabendo o horário que chegava, tudo. Você quer que eu imagine o quê? Por que semanas antes do crime, Vitória quase saiu da casa dos pais? Naquele dia, quando ela saiu de casa, ela fez malas e aquilo te chamou a atenção.
O senhor fez seu papel de pai, o senhor falou, não, não precisa de tudo isso. O senhor acha que naquele momento ela talvez já tivesse com medo de algo? Não, eu acho que se ela tivesse intenção de alguma coisa, naquela hora ela desistiu. Minha equipe está trabalhando em tempo integral para levantar provas e evidências sobre a autoria desse brutal assassinato. Deixa eu te colocar agora na cena do crime. Vitória estava trabalhando num restaurante de um shopping em Cajamar, tinha apenas 4 dias, presta atenção. Ela arrumou serviço de caixa do restaurante. Agora eu quero que você reflita. Como Vitória era nova nesse emprego, a gente acredita que não tinha como os autores da sua morte saberem ao certo a rotina dela. Por outro lado, pode ter acontecido dela ter comentado com amigos, amigas, inclusive o ex-namorado Gustavo, da sua nova rotina de serviço. O certo é que havia um grupo de pessoas vigiando os passos de Vitória e a intenção dessas pessoas era matá-la. Mas qual o motivo para tanta brutalidade? Calma, pois no decorrer desse vídeo vou te contar tudo o que eu descobri. A outra questão que eu quero levantar é que o local do serviço de Vitória era longe de casa e por isso o pai dela ia pegá-la de carro toda a noite, tão logo ela descesse no último ponto no bairro onde eles moravam. O pai tinha receio, é claro, que ela fosse atacada no caminho a pé para casa, pois ela tinha que andar numa estradinha de terra com pouquíssima iluminação. No primeiro vídeo que eu postei sobre a morte de Vitória, algumas pessoas comentaram que o pai já estava com o carro quebrado e deveria ter ido a pé buscá-la no ponto de ônibus como forma de proteger a filha. Olha, pessoal, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Depois que acontece a tragédia, é fácil dar pitacos na vida alheia. O pai de Vitória tem uma doença séria que prejudica a sua mobilidade. Tanto é verdade que ele usa um par de muletas para se locomover. Portanto, não tinha, pessoal, como ele ir buscar a filha a pé. Como o carro dele estaria quebrado, ele não podia ir buscar a filha no ponto de ônibus. E nesse dia, infelizmente, aconteceu a tragédia. Veja, se o fato do carro estar com defeito foi coincidência ou não, somente a polícia poderá dizer, aprofundando a investigação. Mas o problema é que desde domingo passado, o pai de Vitória tem sido colocado como suspeito em razão das contradições nos depoimentos que ele prestou na polícia e também foi citado o comportamento estranho dele e eu vou te explicar. O pai de Vitória pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois, logo após a confirmação da morte da sua filha. Os investigadores acharam estranho esse pedido no momento de luto. O pai de Vitória demonstrou revolta com a suspeição sobre ele. Cada vez mais eu fico com o coração mais partido, você entendeu? Mais partido. Porque a desconfiança de eu ser o pai dela, eu ter feito uma coisa dessa. A Polícia Civil de São Paulo descartou no começo da semana a participação do pai de Vitória, Regina de Souza, como suspeito da morte da própria filha. O que é certo é que Vitória foi vítima em emboscada cruel. Se a morte não tivesse acontecido naquela fatídica madrugada com a presença do pai, me dá a impressão é que ela estava marcada para morrer e isso aconteceria, é claro, em outra oportunidade. Tem um internauta que pensou igualzinho a mim. Ele cita que o plano e a vontade de matar já existia e isso era uma questão de tempo. O grupo de bandidos queria apenas ver o melhor momento para sequestrar, torturar e matar Vitória. Bom, tem outro ponto relevante que a minha equipe descobriu extraoficialmente, que Vitória tinha parado de frequentar a sua igreja. Veja que não temos certeza dessa informação. A informação que a gente recebeu de uma fonte é que Vitória teria parado de estudar e deixado de frequentar a igreja. Ela tinha arranjado um emprego no shopping e por cerca de 4 meses namorou com Gustavo, mas a sua família não aprovava esse relacionamento. Vou te contar agora o que a minha equipe de produção descobriu de novidade no caso. A polícia já tem certeza que
que os criminosos que executaram a caixa de restaurante Vitória, de 17 anos, envolveram ambas as mãos da vítima em um saco plástico, para evitar que ela deixasse algum vestígio que os incriminasse. Segundo as investigações, a prática realizada pelos criminosos tinha como objetivo também de evitar que a jovem arranhasse algum envolvido e assim acumulasse material genético dentre as unhas. Veja bem, já podemos concluir que os autores não são amadores primários, que não sabem o que estão fazendo. O local de mata onde ela foi encontrada provavelmente não foi o local onde ela foi morta. Esse local de mata foi apenas o local escolhido para a desova do corpo da menina. De acordo com as autoridades, não havia cabelo raspado ali na mata e a quantidade de sangue presente no local foi muito menor do que provocaria um corte na região aqui do pescoço. Outra informação que recebemos é que o delegado do caso pediu que os médicos legistas verificarem se Vitória foi abusada sexualmente ou não, pois realmente existe essa suspeita que somente pode ser comprovada com o laudo da necrópsia. Será que foi encontrado o corpo de Vitória? Em breve teremos essas respostas. A perícia estima que Vitória foi encontrada 5 dias após ser morta. Vitória apresentava a cabeça ferida e sem nenhum fio de cabelo, ou seja, cortaram todos os fios de cabelo da vítima. Gente, mas por que fizeram isso? Vitória tinha uma tatuagem na perna que foi reconhecida pelos parentes e usava um piercing no nariz. Outro ponto importante que o médico legista revelou é que ela foi brutalmente agredida na região da cabeça e levou facada também na região do tórax. Observem que a intenção não era apenas matar, não era apenas eliminar Vitória. Ela foi vítima também de tortura. Isso caracteriza crime promovida por intensa vingança. Segundo informações extraoficiais que a minha equipe conseguiu, a adolescente tinha 3 ferimentos causados por faca, um no tórax, um profundo no pescoço e um no rosto. Policiais que mantivemos contato informaram que pode ter ocorrido quase uma decapitação, ou seja, tentaram tirar a cabeça de Vitória. Gente, a verdade é que somente com a autópsia em mãos é que saberemos ao certo como é que a adolescente foi morta. Mas uma coisa não resta dúvida, não foi uma morte simples. Os bandidos judiaram da vítima de apenas 17 anos. Mas olha a informação que eu quero te trazer agora. Um carro popular branco, ou seja, um Corsa, também foi apreendido pela polícia e periciado em seguida. Existe sim a possibilidade da vítima Vitória ter sido transportada nesse Corsa antigo branco. Esse carro é de propriedade, sabe de quem? De um amigo da família de Vitória e que ele teria emprestado o carro para alguém conhecido que teria participado da morte da menina. Por enquanto, a polícia não vê o dono do Corsa branco como suspeito, mas as investigações continuam. Várias provas estão sendo levantadas. A primeira foi a coleta de muitas impressões digitais nas portas e parte traseira do Corsa branco. Agora, a polícia está verificando se tem a impressão de Vitória nesse carro ou não. Se o resultado for positivo, seria a prova que ela teria sido conduzida à força nesse Corsa branco. Os peritos localizaram 3 fios de cabelos que podem ser de uma mulher, olha que curioso. A questão é que esses fios foram localizados no porta-malas do Corsa branco. Essa pode ser a prova certeira de que Vitória entrou nesse carro popular e teria sido transportado no porta-malas, sendo mantida como refém. A perícia já está fazendo exame de DNA e muito em breve teremos o resultado e eu vou trazer para você em primeira mão aqui no canal Na Cena do Crime. Por outro lado, não foi encontrado nenhuma gota de sangue. Portanto,
se Vitória esteve nesse carro, não teria sido agredida em seu interior. Outro detalhe importante é que Vitória pegou 2 ônibus para chegar até o bairro onde ela morava com a família. O primeiro ônibus que ela pegou eu já contei no primeiro vídeo dessa história e que você pode assistir no card que eu estou colocando aqui em cima. Eu quero contar agora o que aconteceu no segundo ponto de ônibus. Nos prints de conversa entre a adolescente e uma amiga, Vitória contou que ao chegar no ponto de ônibus para pegar o segundo coletivo da noite, ela notou a presença de outros 2 homens que lhe causaram medo e receio. Na sequência, ela entra no ônibus e diz que os suspeitos subiram junto com ela no transporte público. Um dos homens teria sentado atrás de Vitória. Ao final do trajeto, Vitória desce do coletivo e começou a caminhada, que leva mais ou menos cerca de 15 minutos até a casa dela, que fica localizada em uma área rural, na cidade de Cajamar. Antes de desaparecer, a adolescente enviou um áudio dizendo para a amiga que os 2 suspeitos não haviam descido junto com ela no ponto de ônibus. Os caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima do meu zóio agora. Nossa, até me arrepiei. Mas a principal notícia foi que a Guarda Municipal de Cajamar encontrou roupas aparentemente femininas e grande quantidade de cabelo. Gente, você não vai acreditar, a cerca de 10 metros de distância do local aonde foi encontrado o corpo de Vitória Regina dos Santos. De acordo com o secretário de Segurança Pública da cidade, Leandro Arantes, os objetos estavam enterrados. Sim, a gente confirma que nós encontramos alguns objetos femininos, um pouco de cabelo, uma questão de uns 10 metros, encaminhamos já para o doutor Fábio, titular do caso. O encontro foi sem querer. Na verdade, um colega de vocês foi fazer uma matéria lá, pediu autorização para a gente, nós fomos acompanhar ele lá no local. Enquanto eu estava acompanhando ele lá no local de onde foi o corpo, a minha equipe foi pelo outro lado. Não sei se vocês chegaram até o local do corpo. Na direção reta, eu fui com o Cabrini e depois para a esquerda, um pessoal da minha guarda foi por lá. Aí eles me chamaram e falaram, Leandro, nós encontramos aqui algumas coisas. Aí chegando no local, você vê assim, meio enterrado lá, parte de cabelo para fora, parte de roupa para fora, e nós comunicamos o delegado Fábio. Mas veja o que descobrimos também. Durante as buscas, um Gol branco, olha, é o terceiro carro, um Gol branco foi encontrado abandonado em uma estrada na divisa entre Cajamar e Jundiaí, cidades que ficam pertinhos. O veículo, que não tem queixa de roubo, não foi usado no crime, porém, investigadores descobriram que os suspeitos se reuniram no local em torno desse carro para tratar do crime, isso diz a polícia. Uma garrafa de água foi achada no chão, próximo desse carro abandonado, e está sendo também periciada em busca de material genético. Olha, para finalizar o nosso vídeo, para finalizar o nosso plantão de notícias, eu quero te contar uma coisa muito importante. Durante as buscas por Vitória, que na ocasião ainda ela seguia, na época ela ainda estava desaparecida, a polícia acabou encontrando o cadáver de uma senhora de 65 anos de idade. Nós descobrimos o nome dela. Ela chama-se Edna Oliveira Silva, guarde bem esse nome, e ela morava próximo à casa de Vitória. O corpo estava nas águas de uma cachoeira, sem roupa. Gente, a suspeita é que a dona Edna tenha sido vítima de homicídio. Edna estava desaparecida, acabou sendo encontrada por quê? Porque toda a polícia local estava procurando por Vitória. E naquela época não tinha ainda sido encontrada a Vitória, mas a dona Edna, 65 anos, foi localizada. Estão verificando se ela foi morta ou não. A polícia já sabe, presta atenção, que a dona Edna chegou a trabalhar na casa de um parente do suspeito Michael, que está preso atualmente, suspeito de ter participado da morte de Vitória.
Bom, a última informação que chegou para a gente é que abre-se uma nova linha de investigação. Existe uma possibilidade de Vitória saber de um segredo de um homem. E esse homem, preocupado com ela, que ela revelasse esse segredo, esse homem teria planejado a sua morte. Qual segredo seria esse? Gente, extraoficialmente, Vitória teria sabido que um homem casado teria um relacionamento com um outro homem. Olha, essa é a informação extraoficial que nos chegou agora de pouco. Olha, agora eu quero saber a sua opinião. Bom, diante de todas as provas que eu apresentei, qual a sua conclusão? Você acha que a polícia está no caminho certo ou não? Bom, fica ligado aqui no canal, pois em breve eu quero postar a parte 3 dessa história macabra. Mas entenda uma coisa, para que a gente possa chegar nessa parte 3, eu preciso que você nos ajude com comentários, com likes, se inscrevendo no canal, pois isso é muito importante para a gente. Quanto mais interação você tem com a gente, mais a gente tem força para continuar a fazer em breve a parte 3 do caso Vitória. Então, olha, aproveita, além da inscrição, compartilhe esse vídeo, pois eu posso te garantir que é uma das melhores explicações que você vai achar na internet sobre o caso da Vitória. E até o próximo vídeo aqui do canal.